Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo topográfico do abdômen, agora estudando o peritônio e a cavidade peritoneal. Como nós vimos em outras regiões, nós temos as serosas que revestem internamente as cavidades do nosso corpo. Na região abdominal, nós temos o peritônio, que é uma membrana serosa transparente, brilhante, que vai ter a função de revestir internamente tanto a parede do abdômen, como também revestir as vísceras que ocupam a cavidade abdominopélvica. O peritônio ele é a mais extensa serosa do nosso corpo e nós vamos observar mais adiante que ele consiste em um saco fechado no homem, diferentemente da mulher. Aqui nós temos algumas imagens que exemplificam a importância da abordagem da parede abdominal para o acesso da cavidade peritoneal durante os procedimentos cirúrgicos dessa região. E aí nós vamos ver a importância que esse peritônio tem, não apenas no revestimento, mas também na questão imunológica e na questão do equilíbrio hidroeletrolítico em alguns casos, como nós vamos observar na questão da diálise peritoneal. Nessa imagem, nós temos um corte transversal do abdômen e é possível observar esse revestimento do peritônio nessa região da parede do abdômen, internamente, e aqui a maneira como ele se distribui sobre a superfície das vísceras abdominais, formando assim o peritônio visceral. Então, assim como as demais serosas, esse peritônio ele consiste em duas lâminas contínuas, um peritônio parietal, que vai estar aderido à parede do abdômen internamente através da fáscia transversal, e um peritônio visceral, que vai estar aderido às vísceras através de uma fáscia chamada de fáscia subserosa. Histologicamente, a característica do peritônio é igual às demais serosas do nosso corpo, é composta por mesotélio, que são células epiteliais escamosas simples. Aqui nessa outra imagem, nós temos um corte sagital do abdômen, onde nós podemos observar a região da coluna vertebral, aqui a musculatura do diafragma, sínfise púbica, região do fígado, e aí nós podemos verificar que a cavidade abdominal, ela na verdade, a gente se refere a esse conceito de cavidade abdominal a todo esse espaço que fica situado internamente à parede do abdômen. A cavidade peritoneal, ela é o espaço potencial entre as lâminas de peritônio. Então, de fato, essa cavidade peritoneal, ela não contém órgãos. Então, isso que a gente observa nessa imagem aqui em verde, azul e rosa, equivale justamente a esse espaço da cavidade peritoneal que está situado entre os folhetos do peritônio visceral e do peritônio parietal. Já a cavidade abdominal, ela vai justamente conter esse peritônio que aqui se encontra revestindo esses órgãos, essas vísceras como um todo e a própria cavidade peritoneal. Lembrar também que esse peritônio ele apresenta uma fina camada de líquido peritoneal que vai lubrificar a superfície desse peritônio visceral sobre as vísceras. Então, a função desse líquido peritoneal, além de lubrificar o peritônio e as faces das vísceras, vai justamente permitir o deslizamento sem atrito dessas vísceras, sobretudo os movimentos das alças intestinais, né, os movimentos peristálticos durante a atividade do intestino delgado, principalmente. Além disso, esse líquido peritoneal, ele contém também leucócitos e anticorpos que ajudam na proteção dessa região. Esse líquido ele vai ser absorvido pelos linfáticos que se situam nessa região da face inferior do diafragma acima do fígado. Isso vai ter uma importância grande nas patologias hepáticas, principalmente na cirrose hepática, onde não vai ocorrer a devida reabsorção desse líquido, né, ou vai ocorrer também um aumento na produção. E esse líquido pode aumentar dentro desse compartimento, gerando o que a gente conhece clinicamente como ascite. Bom, aqui nós temos um esquema do D'Angelo que é bem interessante para a gente entender um pouco dessa formação da embriologia da cavidade peritoneal e como se dá essa distribuição do peritônio dentro dessa cavidade abdominal. Então, imaginem aqui uma estrutura semelhante a uma bola de sopro, aqui um lápis, e aqui nós temos esse corte transversal, representando esse lápis. À medida que essa estrutura ela vai se aprofundando, né, vai crescendo, isso vai gerando uma formação de um meso, que é uma
prega dupla de peritônio, que justamente vai conectar essa parte periférica, que corresponde ao peritônio parietal, e o peritônio visceral, que vai estar recobrindo aqui a superfície da víscera, considerando que esse lápis está aqui representando uma alça intestinal, por exemplo. Então, essa sustentação desse órgão vai ser dada justamente pela presença desse meso, que conecta o peritônio parietal e o peritônio visceral. Então, essa estrutura ela vai ser formada em decorrência desse crescimento dos órgãos e dessa invaginação dos órgãos no saco peritoneal, levando a esse revestimento que vai migrando do peritônio parietal em direção ao peritônio visceral pela formação dos mesos. Quando a gente coloca essa estrutura que nós estávamos analisando dentro de um outro compartimento, que aqui vai equivaler à cavidade abdominal, então nós podemos entender a diferença do que é a cavidade abdominal, que seria o compartimento maior, revestido pela parede do abdômen. O peritônio parietal, ele forma esse revestimento mais interno dessa parede e, consequentemente, ele forma esse limite também da cavidade peritoneal. E aqui nós temos o que é a cavidade peritoneal propriamente dita. Então, vejam que, de fato, os órgãos eles não estão dentro da cavidade peritoneal, eles estão revestidos pelo peritônio visceral, que vai revestindo essas estruturas a partir do momento que elas vão se desenvolvendo na fase embrionária. Então, à medida que esses órgãos vão se desenvolvendo e crescendo e arrastando esse peritônio visceral, isso vai gerar, dentro da cavidade peritoneal, a formação de algumas estruturas. Então, a invaginação dos órgãos ela é variável. Então, a gente vai ter a formação de alguns compartimentos abdominais, a formação dos mesentérios, a formação de alguns ligamentos, de pregas e de recessos nesses espaços. Observem como aqui é mais complexa a distribuição e a formação desse peritônio, quando a gente compara, por exemplo, com a cavidade pleural e a cavidade pericárdica. Com isso, nós temos também um conceito interessante relacionado à cavidade peritoneal, que é a diferença dessa cavidade peritoneal no homem e na mulher. Aqui nós temos uma imagem de como se dá o comportamento desse peritônio na mulher, e observamos que o ovário ele não tem a sua superfície recoberta pelo peritônio. Isso gera a formação de um meso, que é o mesovário, que representa esse suporte também neurovascular para o ovário, mas a superfície do ovário fica livre. Então, dessa forma, o ovário é o único órgão que de fato está situado nesse espaço, que seria verdadeiramente a cavidade peritoneal. Isso faz com que na mulher haja uma comunicação do meio exterior com a cavidade peritoneal através das tubas uterinas do útero e da vagina. Já no homem, não, essa cavidade ela é completamente fechada. Nessa outra imagem, nós observamos justamente aqui a região do útero, vagina e tuba uterina. Então, lembrar que a vagina tem essa relação com o meio externo, com a cavidade do útero, a cavidade da tuba uterina. E na extremidade aqui da tuba uterina, onde nós temos a região do infundíbulo e as fímbrias, essa estrutura ela é aberta para justamente captar o ovócito secundário no momento da ovulação aqui na superfície ovariana. E assim, dessa forma, o ovário está sem cobertura peritoneal e representa um órgão verdadeiramente intraperitoneal e uma cavidade peritoneal aberta na mulher. Essas reflexões do peritônio sobre os órgãos da cavidade abdominal fazem com que ocorram subdivisões dessa cavidade peritoneal. Então, a cavidade peritoneal ela vai ser dividida em um saco maior, que corresponde à cavidade peritoneal propriamente dita, e um saco menor, que nós conhecemos como bolsa omental, que é uma região que fica situada posteriormente ao estômago. Nesse corpo transversal do abdômen, nós podemos observar aqui a coluna vertebral, aqui os rins, a aorta, veia cava inferior, um corpo transversal do estômago, aqui a região do baço, aqui é como uma vista inferior, e observamos que esse espaço que fica situado posterior ao estômago é justamente a chamada bolsa omental. E os demais espaços, eles formam a cavidade peritoneal propriamente dita. No córtex sagital, a bolsa omental está representada por essa coloração em azul.
também situada aqui posteriormente à região do estômago, e vejam que ela se estende até a parte subfrênica, aqui acima do fígado, e também pode descer em níveis variados nessa região entre o estômago e o colo transverso, que aqui se observa. Nós vamos estudar a bolsa mental mais adiante. De um modo geral, nós temos que a cavidade peritoneal ela vai ser dividida em um compartimento supracólico e um compartimento infracólico. O compartimento supracólico ou supramesocólico, ele é aquele situado acima do mesocolo transverso. Então, nessa visão do córtex sagital, aqui nós observamos o colo transverso. Essa estrutura aqui apontada é o mesocolo transverso. E partindo aqui do colo transverso e também para a curvatura maior do estômago, nós temos o aumento maior. Então, esse conjunto de estruturas, o mesocolo transverso e o colo transverso, seguido do aumento maior, ele justamente separa essa cavidade peritoneal em um compartimento supracólico, que aqui está em verde, e um compartimento infracólico, que está aqui em rosa. Esse compartimento infracólico, ele se situa justamente abaixo desse mesocolo transverso e vai conter o intestino delgado, colo ascendente, colo descendente e outras estruturas. Já acima, no compartimento supracólico, nós temos o estômago, o fígado e o baço. Alguns órgãos, eles se situam retroperitonealmente. Então, nós temos, por exemplo, o pâncreas, nesse espaço aqui, os rins, as glândulas suprarrenais, então, são órgãos considerados retroperitoneais, porque eles estão situados posteriormente ao peritônio, já em contato com a parede posterior do abdômen. Nessa outra imagem, nós temos o compartimento infracólico. Observem que a parede abdominal ela foi seccionada. Essa estrutura é o aumento maior que foi rebatido. Aqui nós observamos o colo transverso, colo ascendente, região do seco. E as alças intestinais, elas foram rebatidas para a esquerda. Então, nós estamos diante de um espaço conhecido como compartimento infracólico direito. Essa estrutura que dá essa sustentação às alças do intestino delgado é o mesentério. Então, o mesentério é que divide esse compartimento infracólico em compartimento infracólico direito e compartimento infracólico esquerdo. Nesta outra imagem, é possível observar a posição do intestino grosso, região do seco, ilho terminal. Acima do seco, nós consideramos aqui o colo ascendente, flexura direita do colo, colo transverso, flexura esquerda do colo, colo descendente, colo sigmoide e reto. Então, o colo transverso, mais uma vez, dividindo essa cavidade peritoneal em compartimento supracólico aqui em verde, e o compartimento infracólico, ele vai ser dividido por essa raiz do mesentério em compartimento infracólico direito e esquerdo. Nessa imagem, notem que as alças do intestino delgado elas foram seccionadas, nós observamos aqui a região inicial do jejum e a parte final do íleo. E essa posição do mesentério, da raiz do mesentério, se dirigindo obliquamente na parede posterior do abdômen. É interessante notar também que esses compartimentos supracólico e infracólico, eles se comunicam através dessas regiões que ficam situadas lateralmente ao colo ascendente e colo descendente, que são conhecidas como sulcos paracólicos ou goteiras paracólicas. Direita, aqui à direita do colo ascendente, e aqui a goteira paracólica esquerda, lateralmente ao colo descendente. Nesta outra imagem, nós podemos observar como se dá o fluxo e a movimentação desse líquido peritoneal, comunicando justamente esses espaços, o espaço supracólico e o infracólico, também através aqui, lateralmente, dessas goteiras ou sulcos paracólicos direito e esquerdo. Assim terminamos a parte 1 do estudo da cavidade peritoneal.